Alô, amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook Jornal Taperá, Instagram, @Jornal Taperá e através do YouTube TV Taperá. Hoje o nosso programa tem a satisfação de receber a biomédica Thaís Nicheli, que ela é a biomédica assessora científica do DB Diagnósticos. Olá, Thaisa, tudo bem? Tudo bem, doutor Cláudio, um prazer conversar com o senhor. Obrigada pelo convite. Conte para nós um pouquinho da DB Diagnósticos. Isso, eu sou biomédica, assessora científica do Laboratório DB Diagnósticos. O Laboratório DB Diagnósticos, ele existe já há 10 anos. Nós estamos localizados em São José dos Pinhais, Paraná, município de Curitiba, e nós temos outras unidades nos estados de São Paulo, e tem uma outra unidade em Recife também. Em São Paulo, você tem em que local? Em São Paulo, em Sorocaba, nós temos o DB Análises Clínicas e também o DB Toxicológico. Os dois ficam localizados em Sorocaba. E depois a gente tem a unidade molecular e patologia, que ficam na Grande São Paulo. Então, vocês estão perto aqui da nossa sede daqui da TV Taperá. A TV Taperá é aqui do município de Salto, perto de Sorocaba. Nós convidamos, Thaisa, justamente pelo fato do dia 6 de junho ser o Dia Nacional do Teste do Pezinho, né? É o teste que já todo mundo conhece, tá certo? E esse teste é um teste que é conhecido como teste de triagem neonatal, correto? E eu gostaria que você falasse a respeito do teste do pezinho. Muito bem. Então, o teste do pezinho, ele é realizado a partir dessas gotinhas de sangue que a gente retira ali da lateral plantar do pezinho do bebê. Pode ser que algumas mães, de repente, perguntem para a gente, né, doutor, tem que ser do pezinho? É uma sugestão, é uma recomendação que ele seja realizado do pezinho, porque é uma região bem irrigada e quando o bebê ele é colocado naquela posição de arroto no colo da mãe, isso facilita o gotejamento no papel filtro, facilita a nossa coleta, né? A recomendação do programa de triagem neonatal, que é o PNTN, é que a coleta seja realizada entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido. Quais são os tipos, as versões desses testes do pezinho? Hoje no DB, a gente tem várias versões desse teste. Entre elas, a gente tem os perfis básico, ampliado, plus e master. Cada um dos perfis, eles têm um determinado número de exames. Eu até sugiro ao nosso ouvinte que, se facilitar, que entre no nosso site, digite teste do pezinho, e lá a gente tem as determinações, eles podem selecionar quais eles gostariam de realizar. Bom, a determinação mais básica, assim como o nome diz, tem um menor número de exames, até chegar a master, que é o nosso perfil de exames um pouco maior, é o maior exame, na verdade, né? Ele contempla 15 determinações dentro do perfil master. E é importante também salientar, Thaís, aqui, para cada laboratório, né, existem algumas denominações, né? Quer dizer, cada laboratório pode dar um nome específico para cada tipo de teste que a criança faz, não é isso? Exatamente. Cada laboratório, ele tem um título de exame diferente, né? Então, de repente, o teste ampliado que o DB realiza não é o mesmo que o laboratório A ou B realizam. Então, é importante que a mãe, o pediatra, enfim, eles vejam quais são as determinações pertencentes àquele perfil e vejam se realmente se aquelas determinações se enquadram para o que ele está buscando. E a gente está falando bastante em teste do pezinho, importância do teste do pezinho, né? A obrigatoriedade de fazer o teste do pezinho, mas explica para quem nos acompanha pela TV Taperá, Thaís, qual a importância do teste do pezinho, né? Por que é importante, por que é obrigatório, tanto hospital público como hospital privado,
fazer o teste do pezinho? Exatamente. Todas as crianças, elas devem realizar o teste do pezinho, isso é obrigatório por lei em território nacional, e a importância dele é que a gente possa detectar dentro de um grupo, dentro de uma população saudável, algumas crianças que, de repente, tenham alguma propensão a desenvolver alguma doença grave, que ela se beneficie de um tratamento, né, que ela não evolua para casos tão graves assim, de repente a óbito. No início, né, quer dizer, esse teste do pezinho é o que a gente chamava das duas doenças mais comuns, digamos assim, né, da triagem, né? Ela começou com a detecção da fenilcetonúria, né? Que é o PKU, a gente conhecia como PKU, né? E logo em seguida foi a detecção do hipotiroidismo congênito. E como você falou, né, reforçando para quem nos assiste a importância do teste, né? É isso aí mesmo. Nós temos que, através desse teste, a gente pode e deve prevenir, né, com o diagnóstico precoce de uma série de doenças, né, que no início, pelo menos até nos primeiros meses de vida, a criança parece saudável, né? E depois, a partir por exemplo, em média, a partir do seu 7º ou 8º mês, a criança pode apresentar alterações que são doenças que, se caso tivessem detectadas, né, através do teste do pezinho, a gente poderia evitar complicações. E é interessante, né, e nós convidamos você para o nosso programa justamente, né, para lembrar a população, as pessoas que nos assistem, da importância de se fazer o teste do pezinho e também na possibilidade de se fazer um teste ampliado, né? Não aquele básico das 6 doenças, né, do teste do pezinho, né? Exatamente. Só para relembrar, né, aquelas 6 doenças básicas, era a fenilcetonúria, né, o hipotiroidismo congênito. Depois nós temos aquelas hemoglobinopatias, né? Muitas vezes é comum vir naquele teste do pezinho traço falciforme, né? Vem aquela observação, traço falciforme, e aí pode fazer com que a família fique preocupada, né? Depois tem aquela fibrose cística, né? A fibrose cística faz aquela dosagem que a gente chama de imunotripsina reativa, né? Depois temos aí a hiperplasia adrenal e a 6ª seria aquela deficiência da biotininase, né? Agora, do jeito que você falou, o teste, né, ampliado, né, ela vai detectar muito mais doenças, não é isso? Tá? Isso, exatamente. A partir desse texto de lei que deu origem aí à lei que nós ficamos sabendo no início do mês passado, né? A gente vai partir de 6 para 14 testes que vão detectar uma gama de cerca de 50 doenças, né? Isso foi o que o SUS estabeleceu, né, no seu escopo. Essa alteração, ela não vai acontecer de imediato, de uma vez só, né? A alteração prevista contempla 5 etapas, então ela vai acontecer aos pouquinhos, mas mesmo assim, um aumento, uma expansão bem significativa, né, para quem não tem a possibilidade de fazer os exames ampliados numa rede particular, e com certeza a gente vai ajudar aí na melhoria de vida de muitas dessas crianças. Pela notícia, né? Então, é uma lei federal, então, que foi sancionado no mês passado, né? Fazendo com que os hospitais agora os públicos e privados façam o teste ampliado. E, com isso, certamente, vai ter um benefício muito grande para a detecção de muitas outras doenças. Não é isso?
Agora, é muito importante frisar, Thaisa, o que você falou, né? Quer dizer, a gente não vai esperar que isso aí ocorra de uma hora para outra, porque muitas vezes, quando a gente fala assim, olha, o governo federal sancionou a lei e tal, ampliando, né? Muitas vezes as pessoas podem pensar que já vai ser feito de uma hora para outra, assim, de uma forma bastante rápida, né? Então, isso é de uma forma gradativa. Gradativa, a ampliação ela deve iniciar em maio de 2022, isso referente à primeira etapa, né? Ela inclui essas etapas aí justamente para a rede poder se organizar, porque, por exemplo, eu vi na internet esses dias que em Tocantins eles não conseguem nem fazer o teste básico, teve uma denúncia, então tem que ter estrutura para acolher essas crianças, tem que ter profissionais, tem que mudar o maquinário, ter novos equipamentos, né, e assim por diante. Essa é uma realidade mesmo, né? A gente tem que ver, né, apesar de ser uma lei federal, a gente tem que levar em consideração as características regionais, né? E daí a dificuldade técnica da implantação. Para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para você, para as últimas considerações que você, porventura, queira fazer. A importância do teste do pezinho e essas diferenças nas modalidades que a gente tem entre SUS e entre a rede particular, é sempre muito conveniente que a gente fale sobre isso para dar a possibilidade de uma mãe, de repente não tem o dinheiro que ela precisaria para fazer na rede particular, mas de repente ela pode se programar durante 9 meses para, né, guardar um dinheirinho para tentar fazer, para tentar aumentar a gama de exames do seu bebê. Eu acho que essa observação final que você fez é importante, né, porque justamente de fazer aquela poupança durante o período pré-natal, né, gestacional, para poder fazer o teste ampliado, porque a gente sabe que a pessoa que queira fazer o teste ampliado vai ter que pagar essa diferença do exame e tudo, mas eu acho que é um bom investimento, não é? É um bom investimento de prevenção para doenças neonatais. Então, pessoal, vocês que nos acompanham através da TV Itaperá, praticamente comemoramos a lembrança da importância do Dia Nacional do Teste do Pezinho. Eu agradeço a participação da Thaís Nicheli, né, da DB Diagnósticos, por participar do nosso programa. Até uma outra próxima oportunidade, Thaisa. Muito obrigado, viu? Obrigada novamente, até a próxima.